Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Começou a zarpar a tão esperada barca do Flamengo. O Internacional de Porto Alegre fechou hoje a contratação do lateral René. Vou falar sobre uma coisa esquisita que aconteceu depois dessa negociação, então fica comigo até o final do vídeo. Também falaremos sobre outros membros aí que podem entrar nessa barca, casos de Diego Alves, Diego Ribas e Léo Pereira, mas antes deixa eu te fazer aquele pedido clássico. Se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, o YouTube, nos últimos dias, depois que aconteceu lá no Ninho do Urubu, as situações que ocorreram ali entre torcida e jogador, o YouTube travou um pouco dos vídeos que falavam sobre esse clima ruim, então os canais do Flamengo estão tendo menos visualizações. Então se você gosta aqui do conteúdo, já dá o like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, deixa aqui um comentário, que aí quando você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo não agressivo, que ele é um conteúdo que não incentiva a violência, qualquer coisa do tipo. Então, se você não é inscrito, aí tem que se inscrever e acionar o sininho para receber em primeira mão os vídeos que a gente traz por aqui. Então, vou deixar a situação do lateral René para o final do vídeo e antes vou começar sobre Diego Alves, Diego Ribas e Léo Pereira. Bom, Diego Alves teve proposta ele tem conversas com o time do Oriente Médio. Além disso, ele também já teve uma boa sondagem, uma sondagem que chegou a oferecer valores de um time do Japão, mas aí ele não se interessou, um time pouco competitivo japonês e com um salário ainda que seria abaixo do que ele recebe hoje no Flamengo. Ele está resguardado, tem um ano de contrato, tem contrato com o Flamengo até o final de 2022 e não vai aceitar nada muito diferente do que ele ganha atualmente. Eu acho que ele pode até aceitar ganhar menos para sair dessa panela de pressão do Flamengo, para voltar a jogar, já que esse deve ser provavelmente o último ou penúltimo ano da carreira dele. Ele não quer ficar sendo o terceiro reserva, mas isso vai depender aí do que vai aparecer de proposta. Existe uma sondagem de um clube do Oriente Médio, esse clube sim tem punch, poderia levar o jogador. Espera-se uma proposta oficial, ele só sairá se sentir que pode ser algo melhor para a carreira dele, que ele vai chegar, jogar e de repente ganhar até o mesmo ou mais do que ele está ganhando atualmente no clube. Ele não quer ficar participando dessa confusão que está acontecendo no Flamengo hoje, mas ele também aguarda o futuro do Paulo Souza. Segundo algumas pessoas que convivem aí com o staff do Diego Alves, ele diz que as coisas mudam muito rápido no Flamengo e talvez com outro treinador ele poderia voltar a ser titular ou voltar a ter um papel importante. Eu particularmente acho que ele tem que seguir a vida dele, já deu sua contribuição ao Flamengo, hoje está muito aquém do que a torcida do Flamengo espera para o seu time dentro de campo. Então, para mim, Diego Alves já tem que buscar. O clube deveria estar fazendo um movimento mais forte de arrumar um destino para o jogador. A gente sabe que isso está acontecendo, mas não está acontecendo com a velocidade e o empenho que deveria estar sendo. Bom, outro jogador importante aí do elenco que tem possibilidade de negociação é o Léo Pereira. O Flamengo tenta envolver o Léo Pereira em uma troca. Bom, alguns jogadores foram sondados, eu não sei informar exatamente quais os nomes. Eu sei que um é um volante. O Flamengo, por que uma troca? Porque o Léo Pereira é um jogador de alto valor no mercado, o Flamengo pagou caro por ele. E o Flamengo não quer perder o jogador de graça ou oferecer ele muito barato, perder dinheiro no mercado, principalmente porque os principais interessados pelo futebol do atleta são times do Brasil. E esses times vão concorrer diretamente com o Flamengo aí na temporada. Então o clube está tentando fazer uma troca para trazer um jogador promissor ou um jogador já preparado, pronto. Uma das posições importantes que o Flamengo tenta contratar aí, de repente até para compor o elenco, é uma posição de volante. Por que volante, Vinícius? Já não estamos falando em contratar o Thiago Mendes, em contratar... Bom, a expectativa é que a negociação com o Thiago Mendes seja bem complicada, principalmente porque hoje ele se tornou um dos principais jogadores do Olympique, do Lyon. E hoje ele... Para você ter uma ideia, ele está na seleção do campeonato francês, de melhores jogadores por posição. Então, a expectativa é que essa negociação seja muito complicada outra vez e o Flamengo precisa de um volante, porque pode mexer no seu quadro de volantes ante a não compra do volante Andreas Pereira. Para mim, o Andreas não deveria ser contratado contra o Atlético Goianiense, mais um erro capital que resultou em perda de pontos para o time. Bom, outra movimentação do mercado que está para acontecer dentro do clube é do meia/volante Diego Ribas. Depois do protesto da torcida no Ninho do Urubu, o Diego Ribas e o atacante Gabigol, o Gabriel Barbosa, foram convocados para reuniões a portas fechadas. Eles não estavam presentes um na reunião da outra, a reunião foi individual. E o que o Flamengo ofereceu ao Diego Ribas foi a possibilidade dele procurar um outro espaço para jogar, se ele quiser continuar na carreira. Mas ele tem dúvida se achará um bom espaço, ele tem interesse no mercado norte-americano.
mas também não tem nada decidido e o Diego acredita muito que pode promover uma reviravolta no seu espaço dentro do clube. É um pouco do que já aconteceu aí em outros momentos, lá em 2018 para 2019, o que aconteceu em 2020, quando ele estava para sair do time e acaba ganhando uma posição com o Rogério Ceni, jogando numa função mais recuada. Então o Diego tem muito isso na cabeça, de que pode virar, e também tem um pouco do que eu já falei sobre o Diego Alves. Eles acham que, de repente, mudando o treinador, a posição deles do elenco pode mudar e eles podem voltar a ter uma importância maior aí para o time. Bom, uma coisa que foi tratada nessa reunião com o Diego Ribas foi: tudo bem, se você ficar até o final e as coisas permanecerem como estão, você continuará tendo uma função importante, uma função de apaziguar o clima entre torcida e jogadores e fazer com que esses jogadores se unam em torno de um objetivo comum, que é o bem do Flamengo. E o Diego Ribas tem uma liderança importante nisso, e ele tem entrada em todos os... Quem viu o noticiário dos últimos dias aí viu que o Flamengo está dividido em subgrupos ou em patotinhas. E o Diego é um cara que tem entrado em todos esses subgrupos e que é respeitado por todos eles, inclusive pelos mais experientes e pelos mais jovens. Então a conversa da diretoria com o Diego foi: olha, a coisa está quente, o Flamengo a pressão está grande, a torcida está voltada, está voltando os olhos para as ações dos jogadores, qualquer coisa errada que os jogadores façam. Isso está ebulindo muito. Antes vamos dizer, a observação da torcida ia mais para a diretoria, ia mais para a comissão técnica. Agora não, agora ninguém está sendo poupado, e isso foi falado com o Diego. Então conversem com os jogadores, porque se continuar essa coisa de jogadores botando culpa em comissão técnica, botando culpa em diretoria, a torcida não vai perdoar, e cenas como a que ocorreram no Ninho nos últimos dias voltarão a acontecer. Então esse foi o posicionamento da diretoria com o Flamengo, da diretoria com o Diego, para que o Diego atue como um intermediário nessa situação e que o Flamengo volte a trabalhar com a qualidade que já se trabalhou em um outro momento, para que os resultados voltem a acontecer. O Diego não vai ser negociado, muito provavelmente ou ele permanece no elenco até o final do ano e tenta uma reviravolta, ou ele vai conseguir algum time para jogar que ele tem interesse e vai sair de graça, vai sair com uma transferência combinada, né? Ele abre mão do que tem para receber com o Flamengo abre mão dos direitos que tem com ele, dos direitos do jogador até o final do ano, e ele sai em paz. É essa a ideia do clube, e foi isso que foi oferecido para ele aí nessa reunião. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí, quanto ao René que já está negociado, já vai vestir a camisa do Internacional de Porto Alegre, o René ele causa uma situação interessante, uma situação de estranheza para mim. Bom, a gente tem no elenco muitos jogadores que já cometeram erros gravíssimos e que foram contratados e recebem salários a peso de ouro. Jogadores que estão aí, que a torcida de repente não tem uma perseguição tão grande quanto tem ao René. Vinícius, quer dizer que você não queria que o René saísse? Não, acho que eu tenho certeza que ele deveria sair. O René não está à altura técnica da qualidade que o Flamengo precisa hoje, que a torcida espera. Ele não está mais à altura do elenco que nós temos. Ele foi um jogador que lá em 2018, 2019, jogador que ele chegou muito barato e entregava uma regularidade que poucos jogadores entregavam naquele momento. Inclusive em 2018 ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Então se a gente for pensar... Bom, o René entregou ao Flamengo o que se esperava dele? Sim. E eu digo sim por quê? Porque ele foi contratado para ser uma peça do elenco. Ele não foi contratado para ser o grande jogador, uma grande estrela. Ele não teve uma compra de direitos federativos tão cara assim. Ele não recebe um salário altíssimo, absurdamente alto. Então acho que se cobra aí desse jogador uma coisa que ele nunca pôde oferecer, e um papel dentro do elenco que ele nunca teve e nem nunca vai ter. O René é um jogador esforçado, que trabalha com seriedade. É aí que me deixa um pouco... Por que a torcida o persegue tanto? Já que ele é pelo menos um jogador que trabalha, que sempre ofereceu o melhor dentro de campo, o melhor dele. É claro, ele não é um craque, nem nunca foi, nem nunca vai ser. Então o René, ele teve papel importante aí nesse elenco do Flamengo nos últimos anos. É óbvio que ele não está mais à altura de qualidade técnica para que a torcida espera. Ele não tem mais condições físicas, inclusive, de ser um jogador muito forte aí para esse time do Flamengo, mas ele já contribuiu, já deu sua contribuição, e quando contribuiu com a maior seriedade possível. E aí quando eu comparo aí com outros jogadores, às vezes, que tem um comportamento indolente dentro de campo, que estão sempre dentro e que a torcida acaba passando a mão na cabeça, não digo nem passando a mão na cabeça, mas relevando um pouco aí dessa má fase.
Então, para mim, o René, assim, ele tem que sair mesmo agora, mas ele deu sua contribuição positiva aí para o clube, ele tentou fazer o melhor, e nesse tempo aí que ele trabalhou pelo Flamengo, ele trabalhou bem, na minha opinião. Claro, não quero mais ele dentro de campo de jeito nenhum. Então, esses são os 4 principais aí das discussões da Barca nesse momento. O que se entende dentro do clube é que com algumas contratações esse time pode voltar a se ajustar, pode voltar a dar a volta por cima. O Paulo Souza, na diretoria ainda tem muita gente reticente, mas alguns membros importantes acreditam que ele pode, de alguma maneira, fazer esse jogo virar e o Flamengo voltar a jogar bem. A gente viu que o Campeonato Brasileiro é completamente diferente da primeira fase da temporada. O Palmeiras, que estava bem, que estava voando, que a imprensa falava, já perdeu dentro de casa para o Ceará, já tomou 3 gols. Então, muita coisa vai acontecer, a gente tem 37 rodadas pela frente, então o torcedor que estava mais preocupado aí saiba que as coisas estão sendo feitas, a Barca vai zarpar, mais jogadores irão sair e alguns jogadores serão contratados. Quem está aqui no canal há mais tempo sabe que o Flamengo deve contratar 2 ou 3 jogadores importantes na janela do meio do ano. Então vamos aguardar isso acontecer, torcendo sempre para que o Flamengo fique cada vez mais forte. Esse foi o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, aquela ajuda que eu pedi, o YouTube deu uma travada aí nos canais do Flamengo, os vídeos estão com poucas visualizações, então já deixa aqui sua curtida, deixa seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, se inscreva no canal se não é inscrito e acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Mengo é paixão, valeu!